Shalom, boa noite, meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Rômulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para vocês a respeito do tema Amuletos no Mundo Cristão, hoje com a nossa 16ª mensagem sobre o tema. Antes de mais nada, gostaria de pedir perdão aos irmãos pelo horário da mensagem, por conta do horário de trabalho hoje, trânsito, distância, enfim, o importante é que estamos aqui. E também gostaria de pedir aos irmãos que deixassem seu like e compartilhem essa mensagem, porque o tema hoje é um pouco mais forte, sobre, além de tudo que já falamos, sobre um amuleto no mundo cristão. Talvez hoje iremos falar sobre o mais utilizado. Vou trazer uma breve introdução, não vou me atentar a muitos detalhes para que também a mensagem não seja longa, mas de repente posso preparar um estudo futuro sobre esse tema específico, tá bom? E antes de dizer qual é o tema, vou ler nosso texto introdutório, como sempre, de costume sempre ler em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 a 25, Romanos 15, 18 e 19, e também deixo registrada para os amados irmãos, a Gálatas 3:1. E como de costume também, deixo informar que a versão da Bíblia que eu utilizo, ela é um pouco diferente, ela é uma das mais fiéis aos manuscritos originais, e por isso vão trazer alguns termos, talvez um pouco diferenciado do que os irmãos estão habituados, tá bom? Mas se quiserem saber qual é a Bíblia que eu utilizo, uma das Bíblias que eu utilizo, podem escrever para o e-mail pregadorlogos, @gmail.com, que eu vou ter o maior prazer em responder para os irmãos. Lendo então esse texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 ao 25, na Bíblia que eu utilizo para as mensagens. Preste bastante atenção em todos os detalhes, amados. Precisamente pelo fato de os judeus pedirem sinais e os gregos procurarem por sabedoria, nós continuamos anunciando o Messias executado na estaca, como um criminoso. Para os judeus, isso é um obstáculo, e para os gregos é insensatez. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, esse mesmo Messias é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Romanos 15, 18 e 19. Porque não ousarei, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, porque não ousarei falar a respeito de nada, com exceção do que o Messias, realizou por meu intermédio, para levar os gentios à obediência mediante minhas palavras e meus atos, por meio do poder de sinais e milagres, e mediante ao poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém até Ilírico. Por todo o caminho, proclamei plenamente as boas novas do Messias. Então, amados, a mensagem de hoje é sobre a cruz. Que isso, irmão? A cruz, desde os tempos antigos, onde foi Cristo foi executado, isso é um amuleto? Sim. Sim. Desculpa ter sido eu a te dizer a verdade para todos que queiram. O objetivo desse canal, como sempre, é falar a verdade e trazer a palavra de Deus sem maquiagem, sem invenção, sem amuletos, como ela deveria ser pregada. Amém? E por que a cruz? Eu vou já ler já para vocês. Nós notamos que nessa versão, quando eu li o primeiro texto de Coríntios, de 1 Coríntios, vou voltar aqui rapidinho, preste bastante atenção. 1 Coríntios 1, 22. Precisamente pelo fato de os judeus pedirem sinais e os gregos procurarem por sabedoria, versículo 23, nós continuamos anunciando o Messias executado na estaca como um criminoso. Essa Bíblia, ao contrário da maioria das versões, traz cruz, essa traz estaca. Mas como assim, irmão Romulo? O senhor pode explicar? Vamos lá. Antes eu vou ler um versículo que encontra-se em Ezequiel capítulo 9, versículo 4, que diz: Adonai lhe disse,
disse para o profeta Ezequiel: vá por toda a cidade através de toda Jerusalém e ponha um sinal na testa como a de um homem que está suspirando e chorando por todas as práticas odiosas que estão sendo cometidas ali. Bom, antes de ler uma introdução maior, algumas pessoas do passado, querendo justificar a cruz, diz que o profeta Ezequiel colocou a letra grega, a letra tal, que se fosse transliterar, né, seria o termo correto, usar as letras gregas, o equivalente para as nossas letras no alfabeto em português, seria equivalente à letra T. Para tentar justificar a cruz, né, que vem desde as eras passadas, a partir dos séculos 2 e 3, depois da era cristã, depois de Cristo. Mas não pode ser o tal, essa letra grega que representa o nosso T, na nossa língua. Uma vez que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E a letra hebraico referente ao T, ao nosso T, é chamado Tav. Eu vou tentar deixar o símbolo da Tav e de tal na descrição da mensagem, tá? Se eu não conseguir, os irmãos me perdoem, mas me escrevam que eu vou poder mostrar a diferença das letras. Então não pode ser uma letra tal, já que o Tav, que é a letra equivalente ao nosso T no hebraico, ela é bem diferente. Então não poderia ser uma T para tentar justificar que é uma cruz. Primeiro ponto. Segundo ponto é que a cruz ela foi implantada, né, por um padre chamado Tertuliano. Os irmãos podem pesquisar na internet, Google, enfim, né, que nasceu por volta de 1600 depois de Cristo e morreu por volta de 2200, né? E ali ele implantou o sinal da cruz. Entendam? Só que a cruz tem outros significados. E se os irmãos pesquisarem sobre como era a execução, né, dos romanos na época de Cristo, eram realmente numa estaca e não numa cruz. Tá? Isso talvez possa chocar você. Chocar todos nós. Porque isso vem sendo pregado desde que a gente era criança, porque a cruz de Cristo, né, tem hinos famosos, né, que pregam sobre a cruz, enfim. Mas essa versão que eu utilizo, vou ler outras passagens para os irmãos, e que a cruz se também tornou um símbolo. Todas as igrejas colocam no altar, no púlpito, enfim, uma cruz. E tentam justificar, a cruz está vazia porque Jesus morreu e ressuscitou. Mas a cruz está lá, então é um amuleto. E entendam, como eu tenho falado aqui, irmãos, tudo que é amuleto vira um objeto de idolatria. E se vira um objeto de idolatria, é pecado perante Deus. Você pode ler os livros de Juízes, profeta Isaías, Jeremias e Ezequiel. Vocês vão ver o quão terrível aos olhos do Senhor é a idolatria. Sem contar os 10 mandamentos que já fala sobre isso. É chocante? É, mas eu tenho que trazer a verdade para vocês. Como canal aqui é para trazer a verdade. Então entendam bem, irmãos. Não quero aqui ofender ninguém, jamais. É só trazer a verdade. Que, como eu falei, essa Bíblia, que ela é mais fiel aos manuscritos originais, grego, hebraico e aramaico, né? Hebraico e aramaico no Antigo Testamento, grego no Novo Testamento. Então ela traz os termos, até os nomes de pessoas, ela procura, Jerusalém, Jerusalém, né, enfim. E outros termos, ela traz o mais original. Então entenda bem. Porque a gente se apega a objetos, é da natureza humana, faz parte da natureza humana. Ah, a cruz, porque a cruz de Cristo. É Cristo que nos liberta. Não é a cruz, não é a estaca. Aquilo foi por onde ele foi morto. Onde tentaram calar a verdade de Deus, a essência de Deus que é Cristo. E Paulo ele fala aqui,
Precisamente pelo fato de os judeus pedirem sinais e os gregos procurarem por sabedoria, nós continuamos anunciando o Messias executado na estaca como criminoso. Para os judeus esse é um obstáculo, e para os gregos é insensatez. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, esse mesmo Messias é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E como está em Romanos também, né? Romanos 15, 18. Porque não ousarei a falar a respeito de nada, com exceção do que o Messias realizou por meu intermédio. Esse Messias é o que foi executado na estaca. Mas se nós lermos as epístolas, Paulo, Pedro, Tiago, João, Hebreus, nós não vemos menção de cruz, especificamente. Quando ela se refere à estaca, nessa Bíblia que eu utilizo, ou nas versões que os irmãos estão acostumados, que é cruz, é sempre relatando com a morte de Cristo. Não que a cruz tenha tido poder, ela matou Cristo. Ali ele foi executado, porém ressuscitou ao terceiro dia. E está vivo à destra do Todo-Poderoso. Amém? Então entenda, irmãos, que isso é uma coisa que foi implantada a partir do século II e III, depois de Cristo, depois da era cristã, por um padre, né? E, como disse, os irmãos podem estudar e vão entender, né? Eu vou continuar com os textos bíblicos, né? Já li Ezequiel. Vamos ler Colossenses, capítulo 2, 14 e 15. Que diz nessa versão aqui que eu utilizo. Ele, Jesus, removeu a lista de acusações existentes contra nós, por causa das regras ou ordenanças, dependendo da versão. Ela era um testemunho desfavorável. Contudo, ele a removeu ao pregá-la à estaca de execução, despojando os governantes e outras autoridades de seu poder, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles por causa da estaca. Aqui não diz cruz. Mateus 16, 24. Diz, então Yeshua, Jesus, disse aos talmidins, aos discípulos, se alguém quiser me seguir, deve dizer não a si mesmo, tomar a sua estaca de execução e vir atrás de mim. Aquele famoso versículo, nas versões que a gente está acostumado. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A cruz, a estaca, na verdade a cruz, né? Ela foi introduzida ao longo dos anos, dos séculos nas igrejas e perdura até hoje, né? Tem igrejas que colocam em diversos lugares, mas todos nós convivemos com isso. Só que hoje, né, Deus trazendo luz a nosso entendimento, que isso também é um erro. Por mais duro que seja a realidade, também é um erro. Porque a fé a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé se palpa, se permeia no invisível, no sobrenatural. Então não tem que estar palpando, não tem que ter nenhum objeto, seja ele quaisquer que forem apresentado a vocês, é um erro. Não existe esse, é um ponto de contato da sua fé, não existe. Hebreus capítulo 11 fala sobre isso. Você pode ler Hebreus é um capítulo grande, eu não vou ler aqui para não prender muito. Mas você pode ler Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se não veem. E a convicção dos fatos que se não veem, e a certeza de coisas que não existem. Vamos ler Hebreus. Eu costumo deixar os textos marcados para ir mais rápido, irmãos, mas Hebreus não estava em mente ler hoje, mas vamos ler. A confiança, a fé,
é a certeza do que esperamos. Quer dizer, você não está vendo, mas você espera que algo vai acontecer. Então você não vê, então não tem nada palpável. Coisas que não vemos. A confiança é a certeza do que esperamos, convencido das coisas que não vemos. Eu não vejo, porém eu creio. Eu tenho fé que aquilo vai acontecer. Isso é fé. Então não existe ponto de contato de fé. Se é de coisa que eu não vejo, como posso ter um ponto de contato? Peguei a caneta porque estava em minha mão. Seja qual for outro objeto. E a cruz se enquadra nesse objeto. E tem pessoas que botam cruz no símbolo da cruz no carro, usam cordão, enfim, brincos, no caso das mulheres, enfim. Né? E tem um erro. Eu não posso palpar a minha fé em algo visível, em Deus. Por isso que Hebreus 11 testifica sobre isso. Tinha uma esperança de coisas que não viram. Quando você lê todo Hebreus, cita Abraão, cita outros. Que Abraão saiu da sua terra, do meio da tua parentela, e esperando uma promessa ainda superior. Ele não tinha nada com que palpar, a não ser a palavra de Deus. Abraão não tinha ponto de contato de fé. Ele ouviu a Deus e creu em Deus. Então a única coisa que ele se apoiava era sobre a palavra que Deus havia dado a ele, e nada mais. Poxa, irmão, então você está sendo radical. Não, é a palavra de Deus que está dizendo, irmãos, não sou eu. Não sou eu, não são achismos, não são o que eu penso, o que eu acho, o que eu deduzo, não. Eu estou trazendo para os irmãos, a palavra de Deus. Como deve ser pregada. Não existe esse negócio de ponto de contato, é só ler Hebreus 11, já citei aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Diz: Ele mesmo, Jesus, o apóstolo Pedro se referindo a Jesus, ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo sobre a estaca, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. A versão que os amados mais utilizam esse mesmo texto de 1 Pedro 2,24 diz: carregando ele, Jesus, em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então Pedro, ele usa a palavra madeiro. Aí poderia ser uma estaca, simplesmente, pudesse ser o que for. Mas os manuscritos originais, mais fiéis aos originais, as versões da Bíblia mais fiéis aos originais, ela traz a palavra estaca. Você não encontra cruz. Até como eu falei, antes de trazer a mensagem, eu fui fazer uma pesquisa. E a forma de execução dos romanos naquela época, naquele período de Jesus, quando estava em carne na terra providenciando o evangelho para a nossa salvação, antes dele derramar o sangue da nova aliança, a execução dos romanos aos criminosos era uma estaca, não era uma cruz. Vai ter pesquisas que você vai encontrar cruz lá, com formas de crucifixo, enfim. Mas uma pesquisa mais apurada vai te mostrar uma estaca. E algumas versões chegam até a ser mais surpreendentes, que traz a palavra que Jesus foi empalado. Caramba, irmão, o que é empalado? O que é empalar?
Só que Jesus foi ferido pelas nossas transgressões. Ele teve as mãos e os pés feridos pelos cravos e o lado ferido pela lança lá do centurião, que foi verificado quando ele estava morto. Todos podem ler Mateus, a crucificação de Jesus, ou qualquer um dos evangelhos, que vai trazer esse detalhe para os irmãos. Não vou prender aqui para não prolongar muito. Então, só que empalar era quando uma pessoa que era executada, ela empalada, ela tinha o seu corpo transpassado por uma estaca e era pendurada. Jesus não foi transpassado pela estaca. Ele foi fixado nela, diferente. Então não poderíamos utilizar o termo empalar. Então, irmãos, é muito sério, né? A gente às vezes vive no engano por séculos e séculos, anos, nossa jornada de vida cristã. E quando Deus começa a trazer a verdade, só que muitos tentam jogar pano quente, né? Tentar tirar o foco dos irmãos da verdade. Porque, como o próprio Paulo adverte Timóteo em outros epístolas, porque tem comichões nos ouvidos para ouvirem somente o que querem. O meu desejo sincero, e em Deus, é trazer sempre a verdade no canal, sempre pregar a verdade. Como tenho falado diversas vezes, como hoje, a 16ª mensagem sobre o tema Amuletos no Mundo Cristão. Talvez a mais dura, a mais chocante, a mais forte. Mas é uma verdade. Que nós, como cristãos, não temos que nos apegar a nada, a não ser a palavra de Deus. Como disse, não existe ponto de contato de fé. Inclusive a cruz. Porque também a cruz está errada. Como eu li de início, um padre, por volta do século II, implementou isso. Só que se você ver os registros do Novo Testamento, você não vê nenhuma palavra se referindo à cruz, que deveria ter cruz, que fazer cruz, nada disso. Ali só foi um objeto de escárnio, né, que nosso Senhor Jesus sofreu, que foi morto como um criminoso, para que se cumprisse as profecias do Antigo Testamento nele. E é por isso que é forte, que é chocante. Porém, nós, como cristãos, não devemos nos apegar a isso, e sim a palavra de Deus. Eu lembro de um pastor, muitos anos atrás, né, conversando, ele falou assim, é engraçado que muitas vezes, né, questiona nós cristãos, porque muitas vezes nós somos contra a cultura. Em que aspecto? Né? Cultura entre aspas. Por quê? Nós não podemos, não é que não podemos, melhor dizendo, deixa eu me corrigir, porque muitas vezes, porque a palavra de Deus, quando nós temos a essência da palavra de Deus, você não cultua quadro disso, quadro daquilo, né, obras de arte do tipo, por mais enriquecedora que seja, você pode estudar sim, mas você vê que muitos não têm prazer nisso, porque a palavra te supre. Entendam, não estou dizendo que é errado não, tá, irmãos? Você gostar de um quadro. Você não pode adorar. E a cruz é um símbolo. Ela virou um símbolo, virou um amuleto, um ponto de idolatria. Você gosta de ponto de fé e idolatria. Ah, tem que ter um ponto de contato da fé, isso é idolatria. Só estão mudando o termo, mas estão levando você a idolatrar uma outra coisa que não seja o Senhor. E a partir do momento que eu adoro outra coisa, que eu idolatro outra coisa que não seja o Senhor, eu estou em pecado. Que isso, irmão? Você é radical? Não, não sou radical, é o que a palavra de Deus diz. Mostrei para vocês os versículos e ainda você pode concluir com Êxodo capítulo 20, dos 10 mandamentos. E vai ver o quanto isso é sério. Amém, amados? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para hoje. Que os irmãos possam compreender que o objetivo aqui não é ofender ninguém. Se eu fiz, peço perdão, porque estou trazendo a verdade. E muitas vezes a verdade ela fere, em alguns casos, né, nos transpassa, nos fere, nos comove. Mas o objetivo aqui é para que os irmãos despertem para a verdade da palavra de Deus.
E todo aquele que prega contra o ensino da palavra de Deus, ele está errado. O próprio apóstolo Paulo adverte Timóteo: te aplica ao ensino da sã doutrina, que era a palavra de Deus. Ah, irmão, mas está falando em ensinar, sim. Se alguém ensina algo a outras pessoas. Porém, para que ele possa ensinar, ele tem que estudar e aprender. Então é um fato. Eu não posso ensinar algo que eu não conheço. Entendam bem isso. Então é fato. Como eu já citei, quando Deus fala para Josué: medita na lei de dia e de noite. Meditar, você pode trazer para o fato também de estudar, tentar entender, meditar, por que o Senhor falou isso, por que o Senhor fez isso. Não é questionar Deus, entenda bem. Deus é perfeito em suas decisões. Mas é você tentar trazer luz à compreensão com direção do Espírito Santo. E o próprio Senhor Jesus fala: examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Como eu também já citei numa outra pregação aqui. O que é examinar? Uma pessoa que está doente, o médico vai examinar, vai fazer um estudo mais apurado do que aquela pessoa tem. Entendam isso. Então a verdade, ela incomoda muita gente. Mas estou trazendo aqui a verdade para vocês. Amém, amados? Gostaria de fazer uma oração para encerrarmos por hoje. E mais uma vez, gostaria de pedir aos amados, encarecidamente aos amados irmãos, que compartilhe com o máximo de pessoas, deixe seu comentário. Talvez eu não responda de imediato. Sinta-se à vontade de me escrever um e-mail, pregadorlogos@gmail.com, que eu vou ter o bom prazer em responder. Amém, amados? Vamos orar. Senhor eterno e soberano Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, te glorificamos, adoramos o teu santo e poderoso nome, Pai, porque somente tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Pai, que o Espírito Santo, que é que convence o homem da justiça e do juízo do pecado, possa penetrar em cada alma, cada coração, Pai, agora, nesse momento, Senhor, e trazer luz, ó Deus, ao que foi pregado, ao que foi ministrado, Pai, para que grilhões do inferno sejam quebrados agora, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, para que haja salvação, libertação e cura onde essa mensagem chegar, Pai, e que vidas venham ser abençoadas e transformadas pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E louvado seja Deus. Amados, mais uma vez gostaria de agradecer. Tenham um ótimo final de sábado, um excelente e abençoado domingo para todos. E mais uma vez pedir desculpa pelo horário da mensagem hoje, por conta de trabalho, que os irmãos me perdoem, mas o importante é que está aqui no canal. E que os irmãos compartilhem. Amém? Shalom, uma ótima noite para todos.